Bem pessoal, aqui Ismael Yassin, tanto nós vamos dar a nossa abordagem nesta primeira aula, não é? Rumo tanto aos exames de admissão, mas também são vídeos que em algum momento algumas pessoas, alguns alunos da 11ª, por exemplo, ou aqueles que querem entender melhor a química podem aderir a esses vídeos, ok? Tanto temos aqui a introdução à química, onde nós vamos tanto abordar alguns conceitos básicos da química e alguns exemplos práticos, né, especificamente para exames de admissão. Quer preparar exames nacionais e admissão sem sair de casa 100% online? Temos a solução no ISMA Explica. Use a plataforma de estudos online e conquiste os teus sonhos. Okay? Então nós temos aqui uma das perguntas que não pode se calar é mesmo o que é química. Olha, nós temos várias definições, mas uma delas é que nós podemos dizer que a química é uma ciência, ok? É uma ciência que estuda a composição, não é? A estrutura, propriedades e transformações da matéria. Então, nós conseguimos aqui tanto descrever de que estes são os pontos cruciais. Vai estudar a composição, não é? Vai estudar a estrutura, vai estudar as propriedades e as transformações do quê? Da matéria. Então, resumindo, estamos a dizer que a química estuda basicamente a matéria. Só isso. Então, a química vai estudar a matéria, mas não só as transformações que esta matéria vai sofrer, a energia que vai estar envolvida dentro desta matéria, ok? Então, a interação da matéria, qual é o seu objetivo? É que vai buscar tanto entender como os elementos, vocês sabem muito bem que existem elementos químicos, nós vamos falar disto, ok? Como os elementos e os compostos vão interagir entre si. Por exemplo, se nós temos, digamos, um oxigênio, né? Este aqui pode se juntar com um outro oxigênio, mais um outro oxigênio, assim, por exemplo, não é? E pode formar o quê? Pode formar o O2, não é? Assim, O2. Então, estes são os elementos, um átomo, né? Neste caso de oxigênio, este aqui é outro átomo, isto aqui vamos detalhar com mais devagar, ok? Vai se juntar, formar este aqui. Então já temos este oxigênio molecular, ok? Então temos este oxigênio molecular, não é? Que vem a junção deste aqui. Então, esta interação entre estes aqui e não só alguns compostos, no caso, por exemplo, ter H2O, né? Que é a água, vocês sabem disso, né? Esta água, tanto a reagir com sódio, né? Isto aqui vamos falar com mais devagar, ok? Naturalmente que vai formar um novo composto, que por exemplo aqui seria Na, né? Com este aqui. Numa primeira fase não estamos preocupados nisto aqui, nos compostos, por isso aqui vamos falar. Mas esta interação aqui, não é, que existe entre a matéria, tanto é o que se busca entender relativamente ao ponto que nós falamos da matéria, ok? Tanto estamos aqui a ver que há formação de novas substâncias e naturalmente que estará a libertar ou absorver calor. Por isso estamos a dizer que vai estudar a transformação que vai ocorrer, mas também estudar a composição, não é? E não só tanto a energia que vai estar envolvida. Então, estes são alguns pontos cruciais relativamente ao conceito de química. Olha, qual é o objeto de estudo de química? Vocês estudaram muito bem, aprenderam muito bem relativamente ao objeto de estudo de química, mas resumindo, nós podemos dizer que estuda, tanto vai se preocupar com propriedade das substâncias. É o objeto de estudo de química. Eu listei aqui alguns pontos. Reações químicas, transformações da matéria, energia envolvida nos processos químicos. Então seria objeto de estudo de química. Mas resumindo, nós diríamos que tanto estuda as transformações da matéria de forma geral, ok? Por outro lado, temos aqui importância e aplicações da química. Olha, relativamente à importância, como vocês podem ver, por exemplo, aqui, deste lado, conseguem entender que a importância da química é vasta. É vasta mesmo porque há muitas áreas que ela vai se encontrar. Por exemplo, na medicina e farmácia, tanto é usada para desenvolver alguns medicamentos e vacinas, de forma resumida. Indústrias de alimentícios, por exemplo, ali faz-se alguns conservantes, alguns corantes, alguns aditivos também, ok? E não só, algumas indústrias de energia e combustíveis vai-se usar ali a química para produzir gasolina, por exemplo, biocombustíveis e baterias. Então,
Relativamente à importância, nós vamos encontrar muitas, mas muitas coisas que nós não podemos ficar limitados. Na agricultura, por exemplo, vocês vão encontrar lá a química, ok? Olha, temos outro conceito que tanto fala de fenômenos químicos e físicos. O que é um fenômeno químico? Fenômenos químicos é quando há transformações que alteram a composição da matéria. Então, nós temos a matéria, esta matéria vai sofrer uma transformação, uma mudança. E esta transformação é que vai fazer com que haja novas substâncias ou a formação de novas substâncias. Então, se há transformação da matéria e há alteração da composição da matéria, estamos perante um fenômeno, tanto fenômeno químico, ok? Porque nós temos a geração de novas substâncias. Passo que fenômenos físicos são transformações que não alteram a composição da matéria. A matéria não muda, ok? Apenas o seu estado físico ou a forma, né? E nós podemos ver aqui alguns exemplos relativamente a este ponto, ok? Diferenças entre fenômenos químicos e físicos quanto à característica. A composição da matéria nos fenômenos químicos muda e forma novas substâncias, enquanto nos fenômenos físicos a composição da matéria não muda, permanece a mesma, ok? E temos aqui alguns exemplos. Queima do papel. Quando nós queimamos o papel, o que acontece? É que vai se formar cinza. Vai se formar cinza e não só vai libertar energia, vai tanto libertar dióxido de carbono, não é? Então, queima do papel ou tudo o que tem a ver com queima é um fenômeno químico, porque há transformação e a composição da matéria vai mudar, vai transformar-se em uma outra coisa, ok? Temos aqui o fenômeno físico, um dos exemplos é a fusão do gelo. Fusão do gelo, o que é isto? É o gelo quando está no estado sólido passar para o estado líquido, mas isto podemos perceber melhor nesta parte aqui. Nós temos o gelo aqui, tanto no estado, né? Esta parte temos o gelo no estado gasoso, não é? Que é no estado sólido, desculpa, que é o gelo. Esta aqui pode passar para o estado líquido, que é esta parte aqui, temos o gelo, passa para o estado líquido. É isto que nós chamamos de fusão. Fusão, na verdade, é a passagem, tanto da matéria ou da água, do estado sólido para o estado líquido, ok? Agora, quando nós saímos de sólido para vapor de água aqui, ok? Isto aqui é vaporização. Vaporização basicamente é quando nós saímos de água líquida. É a mesma coisa aquecermos a água e passarmos a vapor de água, não é? Que são aquelas gotículas da água. Então aí temos vaporização. Agora, quando nós saímos de água líquida para sólida novamente, recuamos, ok? Isto aqui chamamos de solidificação. É um processo que nós chamamos de solidificação, ok? Agora, quando nós saímos de vapores de água, ok? Para líquido novamente, voltando, isto aqui é condensação. E podemos sair, por exemplo, diretamente do estado sólido, diretamente para o estado de vapor ou estado gasoso. Então, isto aqui é sublimação, ok? Mas também podemos sair do estado gasoso diretamente para o estado sólido, também é sublimação. E outro ponto importante aqui neste esquema é que quando nós saímos do estado sólido, não é? Sólido, tanto líquido, gasoso, há aumento da temperatura, não é? É o caso, por exemplo, de aquecermos a água. A água cada vez mais vai entrando em ebulição, porque nós estamos a aumentar a temperatura. E por isso mesmo que este aumento da temperatura aqui vai ser tanto, o sistema vai absorvendo sempre o calor. Então, essa absorção do calor nós chamamos do quê? De exo, não é? Ou seja, chamamos de endo, não exo, ok? Porque está a absorver calor. Ou seja, a passagem, saída do estado sólido, líquido para gás, tanto absorve energia ou é um sistema, é um processo endotérmico, ok? Agora, a saída de estado gasoso, do gás, não é? Para o líquido, para o sólido, vai ter que libertar energia. Por isso a diminuição do quê? Da temperatura. Por exemplo, a água começa a esfriar-se. Então, este processo aqui é um processo que acontece com a libertação de calor e é um processo exotérmico. Então, é muito importante percebermos este ponto, ok? Então, estas coisas de mudanças de estado, tudo o que está aqui, essas mudanças de estado, são processos, tanto ou são fenômenos físicos, ok? E por outro lado, tanto nós temos aqui
alguns exemplos de fenômenos químicos, como por exemplo a queima da madeira, não é? A madeira queima e forma cinza, tal como eu estava a dizer, gás carbônico e libera também calor. Então é um processo químico. Por outro lado temos ferro enferrujando. O ferro reage com oxigênio, não é? E a umidade, o oxigênio que está no ar, nesse caso, não é? Formando o quê? Formando a ferrugem, tanto que nós podemos encontrar, por exemplo, a reação que é entre o ferro, né? Termos o ferro a reagir com oxigênio, tanto do ar, não é? Este aqui forma a ferrugem. Qual é esta ferrugem? Que é óxido de ferro. Quando chegarmos à parte de reações, vocês vão perceber melhor isto aqui. Então, esta aqui é que é tanto a reação envolvida. Por outro lado, digestão dos alimentos. Digestão dos alimentos também é um processo químico, não é? É um fenômeno químico. E todos nós sabemos muito bem que este processo aqui, os alimentos são decompostos em substâncias mais simples no estômago. Então, é um processo químico porque há uma mudança da matéria, uma transformação e que há formação de novas substâncias, ok? E, por outro lado, temos alguns exemplos de fenômenos físicos, não é? Que é o caso de fusão do gelo. Fusão do gelo, tal como eu estava a explicar, aqueles processos todos. Fusão de gelo é o quê? É o gelo derreter-se, sair do estado sólido para o estado líquido. Então, este processo de fusão do gelo é um fenômeno físico. Condensação do vapor da água. Condensar é o quê? Nós vemos que é sair do vapor da água ou do gás para o líquido, não é? É o que nós chamamos de condensação. O vapor da água resfria e forma gotículas da água, não é? Então, este processo aqui é um processo tanto físico. Evaporação da água também, tal como nós explicamos, são aqueles todos processos ali. A água líquida passa para o estado gasoso, sem mudar sua composição. Então, a composição é a mesma, porque vamos ter sempre a água, ok? Então, era esta parte crucial relativamente à nossa primeira aula e que vocês devem fazer o resumo, escrever alguma coisa e que vai vos ajudar muito, ok? Então, nos vemos na nossa outra aula para discutirmos alguns conceitos, ok?